Network, rede de relacionamento, rede de contato. Você já deve ter se deparado com alguma dessas definições. Nada mais é do que o nível de conexão que você tem e estabelece entre as pessoas que podem te beneficiar, ou seja, que podem fazer com que você tire proveito de uma conexão de relacionamento entre as pessoas. E hoje eu quero falar para você da teoria de 6 graus de separação. Essa teoria ela pré-estabelece que você está a 6 níveis de conexão de qualquer pessoa no mundo. Imagina só, você poder acessar qualquer pessoa no mundo através de 6 contatos. Essa teoria foi desenvolvida em 1967 por Stanley Milgram. Ele foi um pesquisador que fez nessa época um estudo onde ele enviava através de uma pessoa uma carta por uma pessoa alvo. Então ele pegava uma carta, entregava para você e falava para você, olha, eu quero que você entregue essa carta através da sua rede de contato e ela deve chegar no seu José. E você tinha que dar uma orientação e falar assim, Gabriel, eu preciso que essa carta chegue no seu João lá. E o Gabriel, através da rede de contato dele, ia pensar em que pessoas poderiam, dentro da rede dele, conhecer aquela outra pessoa e ia pedir o mesmo para essa pessoa. E essa pessoa sucessivamente até aquela carta chegar naquele indivíduo. E a carta, no final, ela orientava que ela deveria devolver essa carta ao pesquisador. Ele fez isso com 300 pessoas. Essa pesquisa, após todas essas análises, concluiu que foram necessários 5,5 conexões para que a carta retornasse para o pesquisador. Ou seja, hoje a gente tem a pré-definição que através de 6 conexões, 5,5 aproximadamente, né? Você tem a capacidade de acessar qualquer pessoa. E as pessoas hoje utilizam isso a favor. Porém, a rede tem uma falha, esse estudo tem uma falha. Qual é a falha? Que se por acaso alguma dessas pessoas durante a conexão não quiser realizar o movimento, ou seja, não estiver de acordo com o movimento, não estiver positivada com esse movimento, ela não vai fazer essa conexão, ela não vai levar você ao próximo nível. E é sobre isso que eu quero falar para você. Como você pode potencializar a sua rede de relacionamento, o seu network e se beneficiar muito mais nos seus negócios, levando isso em consideração. Porque as pessoas acham que é só eu conhecer a pessoa, é só eu conhecer o Gabriel, só eu conhecer o José, só eu conhecer o Pedro. Não é só conhecer. Você precisa tirar proveito dessa rede, também fomentando essa rede. Você precisa servir essa rede. Aí eu listei aqui para vocês 6 dicas para você, primeiro, fazer a manutenção dessa rede. E depois mais 6 dicas bônus também para que você acesse e implante uma rede de relacionamento muito mais estratégica, muito mais forte, muito mais firme. Vamos começar primeiro pela manutenção. A primeira dica que eu vou te dar na rede de relacionamento, as pessoas precisam te conhecer, tá? Elas precisam saber o que você faz e o que você oferece. Não importa se você está vendendo alguma coisa ou não, mas as pessoas precisam entender quem é o Cleberson. Olha, o Cleberson ele trabalha no mercado imobiliário, ele trabalha com desenvolvimento imobiliário e ele faz determinado tipo de produto. Porque se a pessoa não conhece você, se ela não sabe o que você faz, ela não vai precisar de você. Como é que eu sei que eu preciso de você se eu não sei o que você tem para me oferecer? Então a primeira dica que eu tenho para te dar é o seguinte: atualize o seu posicionamento e a sua oferta. Deixe claro para as pessoas que te cercam o que você faz, o que você oferece, o que você resolve. Porque se você quer se beneficiar da rede de relacionamento, essa rede ela tem que saber da sua existência, ela tem que saber da sua oferta. Se você não oferece nada, você não vai vender nada. Dica número 2. Crie uma agenda de visitas e encontro. Você quer vivenciar o benefício dessa rede? Vai visitar essas pessoas. É horrível quando você vai atrás das pessoas simplesmente quando você precisa dela. Então, para que você fale com as pessoas e entregue valor às pessoas, crie uma agenda. Vá visitar essas pessoas, vai entender o que elas estão precisando, vai conversar com elas, entender o dia a dia dela, vai simplesmente fazer, um brainstorm, trocar ideia, fazer aquele bate-papo gostoso para que as pessoas comecem a se interessar por você, para que você possa apresentar a sua oferta, para que você possa apresentar o seu negócio. Então, mas você precisa fazer isso de uma forma intencional. Você precisa falar, eu preciso potencializar a minha rede de relacionamento. Faz uma lista de pessoas que você precisa visitar e vai visitar com planejamento estratégico para isso. Dica número 3, preste assessoria de novas conexões aos seus contatos. Então, assim, você quer se beneficiar dos contatos de outras pessoas? Começa ajudando ela a se beneficiar dos seus contatos.
Você está no almoço, o cara está falando assim, nossa, meu carro estragou, eu estava precisando do mecânico. Fala, liga para o seu mecânico na hora, passa o contato desse cara, faz uma ponte, entregue valor para essa pessoa. O cara está fazendo algum tratamento com a família e você conhece um médico que pode resolver, entre em contato com esse médico, fala, olha, eu queria que você atendesse bem aqui o Cleberson é uma pessoa que precisa, mas ofereça, não espere a pessoa pedir não, sirva muito mais, transborde para essa pessoa o que você tem de melhor e essa pessoa ela vai ficar em débito com você, ela vai ficar com aquela sensação de que você é uma pessoa que está sempre à disposição, que está sempre servindo e ela vai querer contribuir. Quando você pegar o telefone para falar me ajuda, essa pessoa ela não vai negar porque ela está em débito contigo. Então pegue os seus contatos, faça novas conexões para contato com essa pessoa. Essa pessoa vai se beneficiar e ela vai ficar muito mais satisfeita em te ajudar porque ela vai sentir que você não está ali barganhando com ela, você não está lá simplesmente falando assim, não, eu vou te dar isso, mas você vai me dar o quê em troca? Não, nada disso. Dê de graça, você vai ficar surpreso com o resultado que você vai ter simplesmente por estar colaborando e provendo na vida dessa outra pessoa. Dica número 4, seja grato e retribua a conexão. Quando uma pessoa te ajuda, acabei de falar aqui no item 3, quando essa pessoa te ajudar, agradece ela. Vai, Gabriel, cara, muito obrigado, aquele mecânico que você me indicou, cara, excepcional, assim, assim, assim. Deixa eu te falar, cara, vamos tomar um café aqui e te pagar um almoço para te agradecer por aquilo lá. Mostre gratidão para essa pessoa, mostre para ela que você valoriza o contato dela, que você valoriza ela, que você valoriza a rede de relacionamento dela. Mostre o quanto importante ela é. Nós estamos o tempo todo procurando nos sentir valorizado. Então, quando uma outra pessoa nos reconhece, a gente fica satisfeito. E essa satisfação vai fazer com que a pessoa se preencha com aquilo e fique muito feliz do seu lado. E aquilo, quando você precisar, ela vai lembrar daquele sentimento bom que você propiciou para ela. Quando você pedir ajuda, ela também vai estar muito mais à disposição. Dica número 5 para a manutenção da sua rede. Se aproxime de pessoas que têm interesses parecidos, em comuns com os seus. Por quê? Porque vocês vão potencializar a energia para atingir determinado objetivo. Se eu trabalho com marketing digital e eu me aproximo de pessoas com marketing digital, possivelmente a gente vai trocar conexões. Então, de repente, eu conheço mais gente na área de design, o outro mais na parte de diagramação, o outro mais na parte de vídeo, o outro mais na parte de drone, o outro tem uma rede de contatos do mercado imobiliário, o outro tem uma rede de contatos da parte automotiva. Então, vocês começam a trocar conexão. E não seja mesquinho, não fica imaginando assim, cara, mas se eu passar o meu contato, o cara vai estar fazendo. Você tem que ser foda no trabalho que você faz, ao ponto de se sentir seguro com o que você está fazendo, porque você só é inseguro quando você está entregando um mau trabalho. Se você está entregando um mau trabalho, você está com medo do outro cara te copiar, e quando o outro cara te copiar, ele vai entregar um bom trabalho, ele vai substituir você. Se você está entregando um bom trabalho, está entregando em qualificação e o seu cliente está indo embora, ele está indo atrás só de preço, deixa esse cara aí, porque esse cara talvez não seja para o seu jardim. Para de caçar borboleta, lembra? Começa a cuidar do seu jardim que as borboletas vão vir. Então tá tudo bem. Num nível de conexão, de network, de potencializar o seu resultado através dos seus contatos, você não pode ficar com medo de distribuir, porque você vai ficar pensando assim, mas e se eu passar esse contato, esse cara for lá tirar eu? É porque você não está entregando um bom serviço. Você já tem certeza disso. Você tem certeza que se você passar o contato e vier uma outra pessoa, ele tira o serviço seu. Porque ou o seu cliente não é fiel ou você não está prestando serviço bom. E nos dois casos você vai perder o negócio e, na minha opinião, devia estar tudo bem. Porque ambos os casos está errado você ficar com esse cliente. Dica número 6 e extremamente importante. Nunca fale mal de um contato que te passaram, que você acessou ou de um concorrente. A sua rede de relacionamento ela vai lembrar disso, que o Cleberson, quando sentou aqui comigo, falou mal do João, que o Cleberson, quando sentou aqui, falou mal do contato que tal pessoa passou, porque você não está qualificando a sua rede fazendo isso não. Quando você fala mal dos outros, você está falando muito mais de você do que dos outros. Então presta atenção, se esse cara tiver um nível de consciência elevado, ele vai começar a olhar para você e vai pensar assim, pô, o cara ajudou esse cara, agora esse cara está falando tanto mal desse cara, olha como é que ele é. Ele não vai estar vendo que você está falando de um cara que não entrega um bom serviço. Ele não vai estar vendo, ele vai estar vendo que você não é uma pessoa confiável, que você não é uma pessoa adequada para ele dar acesso ao íntimo dos contatos dele. E ele vai te bloquear. Só que ele não vai te falar isso. Ele vai dar uma risadinha e vai falar, esse cara é foda mesmo, é complicado. Ele vai desconversar, só que você acabou de perder a oportunidade de ter um acesso mais profundo na rede de conexão dos negócios dele.
Se você implementar essas 6 dicas que eu te dei, você vai perceber que você vai potencializar muito mais os seus negócios e vai conseguir ter uma performance muito melhor, porque as pessoas que estão conectadas a você, elas vão começar a olhar para você de uma forma diferente e vão querer andar mais perto de você, simplesmente pela estratégia que você usou de manutenção dessas redes. E aí, como eu falei, agora eu vou falar mais 5 dicas bônus para você fazer o quê? A implantação dessa rede, para que você comece a ter um acesso melhor dessa rede. Se você não tem, você vai acessar essa rede ou vai implantar essa rede e vai começar a viver dos benefícios dessa rede de contatos que você tem, desse network. Primeira coisa que você tem que saber, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, não é isso? Alice no País das Maravilhas. Então eu vou falar para você, defina um plano estratégico de conexões. O que você quer? O que você espera da sua rede de contato? Especifique muito bem que tipo de conexão você precisa exercer. Porque quando você for colocar em direção as ações para que você tenha contatos estratégicos, contatos que vão te dar resultado, você precisa saber o porquê. Porque senão você vai em reunião que você não precisa, você vai conversar com pessoa que não faz sentido. Você pode ter um monte de contato, um monte de amigo, um monte de conhecido. Mas se você for intencional, a sua rede vai ser muito mais produtiva. Você não vai ficar perdendo tempo em estar participando de almoços que não falam nada com nada, de reuniões que vão ser improdutivas e de eventos que não vão te propiciar nenhum tipo de posicionamento ou valor. Não quer dizer que você não possa ter rede social, mas se você está usando esse vídeo aqui para entender um contexto profissional, leva isso em consideração. Identifique, tá, um potencial na rede de contato. Você fez o seu planejamento, você falou assim, eu preciso acessar esse nível aqui, eu preciso acessar essas pessoas que estão na área educacional, de marketing digital. Dentro desse nível de conexão, você tem várias pessoas. Mira dentro dela quem tem condição de ter um potencial expansivo, quem é aquela bomba atômica que você acessar vai explodir. Só que a bomba atômica, normalmente, que é a pessoa que tem o melhor nível de contato, não vai ser a que você vai acessar primeiro. Se você tiver essa oportunidade, acessa, porque você já tem um nível de conexão ou porque essa pessoa tem, de alguma forma, uma simpatia, uma empatia com você, então você já tem que acessar. Mas a grande maioria de vezes não acontece com você, então você tem que criar uma direção, você tem que falar, eu preciso acertar essa pessoa aqui, porque essa pessoa, lembra que eu falei da teoria das 6 conexões, né, seus 6 graus de separação? Então essa pessoa aqui, ela tem um bom relacionamento com o Gabriel ali, tô vendo, eles estão conversando e tal, só que ela é muito mais acessível, então eu vou fazer o quê? Eu vou fornecer muito mais valor para essa pessoa e a hora que eu tiver com essa pessoa realmente entendendo o que eu tenho para oferecer, essa pessoa estiver simpática a mim, essa pessoa estiver envolvida comigo, aí eu vou pedir para ela para me apresentar a tal pessoa, porque eu tenho algo de valor para estar ofertando para essa tal pessoa, ou porque eu preciso que essa pessoa que eu quero acessar me ajude em determinado nível. Seja transparente, tá? Não adianta você fingir que é uma pessoa que você não é para fazer conexão, para fazer network, porque a verdade por si só se estabelece. Você não vai conseguir manter uma postura, uma imagem de uma pessoa que você não é só para agradar outra pessoa por muito tempo e isso vai ficar horrível. Você quer fazer esse acesso, quer chegar nessa pessoa, você precisa alinhar a imagem e a comunicação do que você vai passar para essa pessoa, para que essa comunicação, para que esse acesso, essa implantação dessa rede nova de relacionamento tenha valor. Não adianta chegar lá para o Gabriel e falar para ele, por exemplo, cara, bacana, você assistiu o jogo do Corinthians ontem? E ele nem gosta de futebol, ele não tem interação nenhuma. Então eu preciso entender o valor para aquela outra pessoa, eu preciso entender o ambiente que aquela pessoa tem e fazer uma implantação de uma forma estratégica, alinhada, com uma imagem, uma comunicação e postura que estão entregando o valor que aquela pessoa precisa. Porque primeiro eu preciso dar, para depois receber. Não chega lá batendo e pedindo para essa pessoa retribuir para você se você não entregou nada para ela. Você precisa entregar. E para você entregar, você precisa alinhar o valor da comunicação, da imagem, da postura, com aquilo que a pessoa entende que ela precisa. E se ela entende que ela precisa de você, ela vai te ouvir. E a partir desse momento que ela começa a te ouvir, existe a oportunidade do que? Você está aqui fora. Quando você fala comigo, você está para fora. Você só entra dentro de mim quando eu me abro para escutar você. Aí você passa a fazer parte de dentro. E aí quando eu dou a oportunidade para você entrar, eu tornei você importante, ou seja, eu importei você para dentro. E aí eu começo a me tornar empático a você. Porque quando eu estou aqui sem ter interesse com você, eu estou apático. Para mim, tanto faz quanto tanto fez o que você está fazendo. Mas a partir do momento que você me chama a atenção, que você mostra valor, eu me coloco simpático, eu falo, deixa eu ver o que essa pessoa está falando. E aí quando eu ouço o que você fala, tem valor no que você está entregando, você se torna empático, porque eu permito você entrar
e você se tornou uma pessoa importante para mim pelo aquilo que você está entregando. E quanto mais valor você entrega, mais importante você torna, mais empático, mais confiança a gente passa a ter e o nosso relacionamento se fortalece. Para encerrar aqui, participe de eventos, workshopping, eventos que tenham conexões com essas pessoas que você quer, com esse ambiente que você quer, que mostre que você já está posicionado dentro do ambiente que essa pessoa já está andando, para que você passe segurança. Porque muitas vezes você vai estar querendo acessar determinado nível com as pessoas e a pessoa ela não vê nenhum tipo de conexão. Você pode até entregar valor, mas ela fica imaginando que depois que você sair dali, não vai existir mais relacionamento. Quando essa pessoa vê toda a esteira de coisas que você faz e ela começa a te encontrar em eventos, em ambientes que ela começa a te perceber nos encontros, na igreja, dependente do lugar, mas o ambiente que essa pessoa frequenta e que de repente ela não percebia que você estava lá, e agora quando ela fez a conexão, ela importou você, ela se conectou com você, ela começa a perceber que você também está no outro ambiente. Isso vai fortalecer muito mais as conexões com vocês e você pode fazer isso de forma intencional. Se é um ambiente novo que você está acessando, que essas pessoas estão lá e você precisa ir, vai fazendo isso aos poucos, vai aparecendo aos poucos, de repente você vai perceber, ô Clebson, vem cá! Essa pessoa vai chamar você porque ela fez o primeiro contato, ela vai se aproximar com você e cada vez mais esse ambiente vai ficando empático. Agora, se não é nenhum ambiente que você não vive e também não quer ir, não adianta ficar fingindo que você vive aquele ambiente, que você precisa ir naquele ambiente só para ter acesso àquela pessoa, porque aí você vai estar só querendo fazer uma usurpação do contato daquela pessoa para fazer uma ponte momentânea e tirar dela que é o acesso que ela tem, e ela vai perceber isso e isso não vai ser bom. E a partir do momento que isso não for bom, ela vai se afastar e você vai ter a porta trancada. Esse vídeo é um vídeo sobre a teoria da separação e network, né? Então são os 6 níveis da teoria de separação e network. Espero que tenha sido útil para você. É uma dica de coisas que eu implanto, que eu faço de forma intencional todos os dias no meu trabalho, nas minhas conexões. Espero que você também possa usar isso para fazer as conexões que gerem valor para você nos próximos dias aí. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seus comentários, compartilha para um amigo, só um amigo, e vai aí em cima também, segue o canal e deixa aí o sininho acionado, que sempre que a gente postar conteúdo novo, você recebe em primeira mão. Te vejo no próximo vídeo.